Começou. Ó, então hoje a nossa apresentação, nós vamos falar de algo que eu gosto muito, que é o domínio da mensagem. Essa parte, nós estamos analisando todo o guia Treine. Então, se vocês quiserem ir lá no site da Doterra e baixar o PDF, é o guia Treine. Um dos pilares desse material é esse domínio a mensagem. Eu acho que é muito importante a gente conseguir passar para as outras pessoas o que nós realmente queremos falar. E quando nós falamos de ser consultor de bem-estar, qual que é o pilar mais importante? Nós dominarmos como que apresenta soluções naturais. Então, hoje eu vou trazer para vocês a estrutura de como fazer uma boa apresentação e eficaz. Eu gosto demais de fazer a apresentação das soluções, tanto presencial como no online. No online eu tive uma adaptação assim extraordinária com a questão de conexão com a pessoa, de conexão com o cliente, e nós precisamos ter habilidade nessas duas funções. Mas todas as duas nós temos que levar a mesma mensagem, que é o quê? Apresentar soluções naturais, apresentar os olhos para o nosso cliente. E, obviamente, né, fechar com chave de ouro. Esse arquivo que eu estou apresentando para vocês estão vendo minha tela? Então, certo. Esse material que eu estou trazendo para vocês aí, nós vamos tratar apenas maneiras de você apresentar as soluções naturais presencial. Com a pandemia, a gente foi 100% para o online, só que as coisas já estão começando a voltar. E dá muito resultado fazer classes presenciais. Então, você convidar seus contatos, seus prospectos. Eu falo que a taxa de conversão é muito alta, porque você vai estar ali tete a tete com a pessoa. É muito melhor e mais gostoso você olhar nos olhos da pessoa, né? E isso a gente precisa ter técnicas também, para a gente ter lá no final do fechamento um conjunto de fatores que vão gerar um resultado efetivo. Então, quando nós começamos a treinar pessoas para dominar essa mensagem, para falar sobre os óleos essenciais, eu sempre falo que a chave do sucesso é você ter esse domínio próprio. Então, nós vamos ensinar hoje com vocês o objetivo de levar essa esperança de bem-estar para as outras pessoas. Nós somos consultoras de bem-estar que estamos cuidando de vida de outras pessoas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é aquele entusiasmo, né? A alegria de compartilhar, a alegria de estar fazendo bem para outra pessoa. Esse é o primeiro pilar para uma boa apresentação. Identificar que esses olhos aqui são dádivas da terra, são dádivas divinas, são dádivas que podem transformar a vida dela e vão transformar, né? Nós sabemos do poder, a vida de inúmeras pessoas. Então, essa esperança de transformação tem que estar bem forte no coração de vocês, tá? Que através disso daí, você vai conseguir ter mais autoridade, né? Para falar sobre isso. Então, vamos nos preparar para o sucesso, né? Qual que é a primeira questão que a gente precisa quando você vai trazer uma soluções natural? A gente precisa preparar a apresentação. Como que é essa preparação? Nós vamos ter que comprar as soluções naturais para distribuir para essas pessoas. Então, no Classing Box tem lá o flyerzinho que você vai tirar e vai dar um para cada convidado. Vista-se de modo apropriado. As pessoas gostam de ver você bem arrumado. Você vai convidar uma pessoa para uma classe e vai atender a pessoa descabelada, de chinelo ou com a casa suja. Não convém com a situação. É como se você não estivesse respeitando aquela pessoa, né? Então, quando você abre a sua casa, uma cafeteria, qualquer lugar, nós temos que nos vestir apropriado. Não quer dizer que você tem que fazer a maquiagem ou salto 15 ou terninho, não. Mas se vista de uma maneira que seja agradável, né? Que seja conchegante para você receber essas pessoas. Ser pontual e profissional. Se você marcou a classe com uma pessoa ou convidou de encontrar ela numa cafeteria 4 horas, que hora que você tem que estar lá? 10 para as 4, 15 para as 4. Não é 4 e 1, não é 4 e 5. É o horário antecipado. Porque isso, seu cliente chega lá 5 para as 4 e você não tá. Ele já tá te esperando.
Isso é ruim, né? Eu falo que é muito complicado estar do outro lado, né? Então, ser pontual e ser profissional, isso é importante. Vamos ter que ter a exibição dos nossos produtos do kit Soluções Naturais. Eu vou colocar mais óleo lá, só disposição, vamos falar assim, para encher. Mas o que eu preciso ter? Os meus óleos do meu kit. O meu kit lá com 12 óleos essenciais. É primordial você estar com seus kits, porque você vai mostrar os óleos para o seu cliente. Difusor funcionando. Tem que ter difusor. Então, por que você tem que chegar no local da sua apresentação ou preparar a sua casa antes? Porque você precisa ter lá as soluções naturais, precisa ter o difusor lá, você precisa ter seus óleos, pode colocar um livro. Então, é coisa simples. O simples funciona, tá? Deixa eu perguntar, alguma de vocês já fez classe presencial? Não? Primeira vez? Não, eu fiz, Mini, sozinho, com uma pessoa só, né? Tá. Individual. Fiz. Mas fez. Aí, Meu Class in the Box não chegou ainda, mas eu imprimi a folhinha do guia de do soluço. soluções, impressora em casa, né, colorida, então levei a folhinha impressa para cliente, levei o guia de A a Z, Ótimo. casa dela. Muito bom. Então a gente tem que ter um material para dar para a pessoa, isso é importante. Traga óleos para compartilhar. Eu falo que os 2 óleos que a gente tem que compartilhar é o White Orange, que vem no Classing Box, e hortelã-pimenta. É os 2. Tem que ter esses 2 óleos. Então, começou. Independente se é uma pessoa, se é 3, se é 4, se é 5, passa óleo na mão, passa o hortelã, passa o White Orange, para a pessoa já ter as suas primeiras vivências. Mantenha as coisas simples. Não precisa ser coisa chique, porque a doTERRA, ela é muito aconchego. Então, mantenha essa questão. Eu vou contar uma experiência para vocês. Uma consultora minha mora numa cidade pequena e uma outra consultora resolveu fazer, gente, um buffet para convidar para soluções naturais. Me ajudem, não tem necessidade disso. É um pão de queijo, é um bolinho de limão, um bolinho de laranja, uma água saborizada, é coisa aconchegante, é coisa simples. E isso basta, né? Nós temos que cuidar que as histórias sejam curtas e que seja relacionada com convidados. Quando nós vamos comprar algo, nós queremos algo que realmente faça sentido para nós. Os óleos essenciais é uma nova cultura. Então você precisa encher os seus convidados de interesse. Se eu ficar lá, vocês ficarem lá 2 horas falando sobre óleo essencial, vocês acham que vai converter em vendas? Não vai. Então nós temos que trazer conexões rápidas. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Então vamos lá. A aula de soluções naturais, ela tem que ter no máximo de 40 a 50 minutos. Eu consigo fazer ela em 30 minutos, que eu acho que 30 minutos é legal, a pessoa vai entender, não vai dar obesidade de nada, não vai ficar aquela coisa maçante. 30 minutos é rápido, mas o máximo que a doTERRA fala é 50 minutos, contando com fechamento e tudo mais. Então, nós precisamos treinar para que seja dentro desse tempo. Não quer dizer que na primeira apresentação você vai conseguir fazer isso. Não, porque o que vai gerar essa conexão do tempo, você e o tempo? Prática. Então é treinar, 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 treinar. É isso que vai te gerar a perfeição de você fazer a classe em 30 minutos, fazer em 40 ou 50. Eu me adaptei muito bem fazer em 30 minutos e para mim faz muito sentido. Se você conversa um pouco mais tranquila, pode ser que você faça em 40. Mas não passe disso, tá, meninas? Isso aí é fundamental. Qual que é o propósito? Então, nós vamos reunir as pessoas, ouvir as necessidades das pessoas, faça uma aula descontraída, converse com essas pessoas, porque você não é palestrante, então, e aí, você gostou do óleo? E não sei o quê, traz conexão, né? Aquele momento ali. E sempre consciente na necessidade da pessoa. Por isso que é importante a gente ouvir muito bem. Porque as pessoas, na hora que você está conversando com ela, elas soltam as necessidades dela. E é onde que você vai dar ênfase nos olhos que aquela pessoa precisa. A primeira etapa é apresentar. Então, nós temos 3 objetivos dentro dos Soluções Naturais: apresentar, educar e equipar aquela pessoa.
Então, você vai apresentar o óleo, vai educar a pessoa a usar e vai equipar ela com os kits. Então, esse é o objetivo dos Soluções Naturais. Em 5 minutos, você precisa fazer essa etapa aqui, que é o quê? O anfitrião dá boas-vindas aos convidados e amaltece o apresentador. Então, nós temos duas situações. Você pode ter o anfitrião, que é o seu cliente, que convidou ali 3 amigos, e você tem o seu caso, que você, pessoalmente, você, Cláudia, você, Camila, eu, Meire, convidei os meus clientes. Se você convidou, você se apresenta. Gente, se a pessoa não te conhece, obviamente, né? Eu sou a Mary Ellen, trabalho com aromaterapia, sou consultora de bem-estar. Hoje eu vou ensinar vocês a usar os óleos essenciais. Faço uma breve apresentação. Se for o seu cliente que é anfitrião, você está na casa dele, você vai falar para o seu cliente te apresentar. Então, vamos pôr uma fictícia aqui. A Dona Maria. Nós estamos indo lá na casa da Dona Maria. A Dona Maria vai falar, meninos, ó, essa daqui é a Cláudia, ela é minha consultora de bem-estar. A partir desse momento, ela vai conduzir a reunião com vocês. Então, apresentou. O que nós vamos ter que fazer? Você vai ter que manifestar aquela sua felicidade pelo o acolhimento, né, que o anfitrião teve, e você vai explicar em 5 minutos o que são óleos essenciais, como são usados e como as pessoas podem levá-los para casa. Então, essa é a primeira etapa dos Soluções Naturais. Eu sempre gosto de falar, não está aqui nesse guia, mas por experiências próprias. Eu vou dar uma dica para vocês. Pessoas conectam com histórias. Então, faça o seu storytelling pessoal. O que é isso? Faça a sua história antes do Terra, depois do Terra. Eu sou Meirielle, conheci a Doterra no momento que a minha mãe estava com problema disso. Eu não estava dormindo, usei a lavanda, hoje eu durmo muito bem e hoje estou aqui compartilhar para vocês. Qual foi o seu óleo que transformou? Então você tem que pensar, quem é a Cláudia depois de Doterra e Cláudia antes de Doterra? Quem que era a Camila antes de Doterra e depois de Doterra? Teve algum óleo que foi o carro-chefe de transformação na sua vida. Então você vai contar isso para as pessoas, que é o seu depoimento pessoal. A partir disso, você vai explicar para as pessoas o que são óleos essenciais, como eles podem usar, e aí você pode falar: hoje o meu objetivo aqui é te educar, é te explicar o que é óleo essencial e te equipar com os melhores produtos. Isso em 5 minutos. Em 5 minutos dá para você fazer isso. Agradecer, contar a sua história e começar a compartilhar os óleos essenciais, tá? No educar, qual que é o objetivo do educar? A gente vai ter 10 minutos para fazer isso. No educar, você vai apresentar os óleos essenciais e os métodos de aplicação, que é essa parte aqui do Soluções Naturais, ó. Isso aqui, ó. Essa parte e essa parte. Então, ou seja, nessa segunda parte, nós vamos nessa parte de educar. A sua parte de apresentar, ó, apresentar e contar o que é o óleo, em 5 minutos você tem que fazer isso aqui. Em 10 minutos, nós vamos fazer esse segundo quadrante aqui de rosa. Esse aqui, ó. Tá? Então, em 10 minutos, nós temos que apresentar essa parte. E aqui, o que nós vamos fazer? Você pode perguntar depois, né? Você precisa de soluções de bem-estar que seja segura e eficaz? Isso é uma maneira que você pode iniciar uma conexão com o seu cliente. Converse sobre o seguinte assunto: o que são óleos essenciais? Abordagem natural e tradicional, segurança eficaz de puro, CPTG. Converse sobre o seguinte: como os óleos essenciais são usados, os aromáticos, o tópico e o uso por ingestão. Então, você vai explicar para eles essa diferença. Explicou, essa parte aqui é a mais importante, ó. É a que a gente vai demorar mais. Olha aqui, ó. Gente, isso aqui que vai trazer para você a efetividade da sua venda. Nesse compartilhar, olha o tempo, de 15 a 25 minutos, porque é o momento que você vai conversar com as pessoas. Por isso que eu falo que classe presencial não dá para ser muita gente. Não dá.
Eu já fiz classe com 10, já fiz classe com 15, já fiz classe com 3, e eu, Merielle, particularmente, eu gosto no máximo 3 pessoas. Se eu tô com outra consultora, a gente pode fazer ali com 5 por 5, 6, que eu cuido de 3 e ela cuida de 3. Porque se você fizer uma classe presencial com muita gente, na hora que você chega nessa parte do compartilhar e ouvir a necessidade, aquela pessoa que está lá no fundo, gente, ela vai embora no fininho. Porque ela vai achar que já acabou. Porque você não conversou com ela, porque você vai ouvir a necessidade, né? E aqui você vai perguntar: o que você mais deseja? O que você menos deseja? É a hora da pessoa escrever lá nos Soluções Naturais, naquele quadradinho. Quero amenizar a ansiedade, quero sentir menos problemas respiratórios, quero sentir menos cólica, quero sentir mais disposição, alegria, entusiasmo, energia. É a hora que a pessoa vai escrever. Nessa segunda etapa, você vai falar os produtos em relação à preocupação dela. Por isso que você tem que estar na sua frente os seus 12 olhos. Por quê? Você pede para as pessoas lerem. Lê aí para mim o que você escreveu. Aí você vê que 2 pessoas escreveu ansiedade. Você vai começar com quais olhos mostrando? Estrategicamente os da ansiedade. Você tem a lavanda, você tem o bar, você tem o frankincense, você tem a copaíba. Ali já foi 4 olhos do kit. Aí a pessoa falou assim, problema respiratório. Já vem com os olhos do problema respiratório. Você precisa do OneGuard, do limão, do Brief. Ali já matou mais 3. E aí depois você termina explicando quais são os demais olhos. Então eu gosto de fazer desse jeito. Eu pergunto a prioridade da pessoa e já mando os olhos que é relacionado com o problema dela. Passe os olhos entre os participantes à medida que for falando de cada um. Não se sinta obrigado a falar sobre cada produto. Essa terceira etapa aqui, nesse guia, fala assim. Então, eu vou convidar vocês a testarem as 2 formas. Eu, Merielle, falo de todos. Eu falo de todos porque a pessoa tem que entender que ela está levando todos. Então, vocês testam para ver se isso daqui condiz com a realidade de vocês. Para mim, faz sentido a gente falar de todos e não só de alguns óleos em específico, tá bom? Mas aí vocês sentem com os seus clientes. A última etapa do guia é a conclusão, que são 10 minutos. Nesse concluir, você vai cadastrar os participantes com o kit e convidá-los a mudar a vida. É a hora que você vai trazer aquela conexão do qual o melhor kit, se é o kit menor, se é o kit maior, se é o kit com difusor. Então, você vai equipar eles com aquele kit. Reveja as opções de cadastro, com um livro ou uma caixa. Convide os cadastros a desfrutar dos benefícios do estilo de vida de bem-estar. Convide-os para mudar vida. E aqui no final, sirva um lanche e responda as perguntas. Quando é uma classe presencial, aquele lanchinho do pão de queijo, do bolo, é legal, né? Porque aí você vai conversando com a pessoa, entendendo a necessidade, ela vai tomando um cafezinho, vai comendo um pão de queijo. Então, você vai se adequando. Esse daqui é o material que a Doterra traz para a gente. E agora eu quero compartilhar com vocês como eu, Merielle, faço. Eu sigo essa estrutura dos Soluções Naturais, mas o que é a principal diferença que eu falo dos Soluções Naturais? Eu faço uma pequena diferença nessa questão de apresentação dos olhos. Eu já testei os 2. E para mim dar mais resultado eu fazendo assim. Eu começo aqui com a abordagem, conto a minha história, conecto com a história da pessoa, conto meu depoimento, conto meu depoimento, e aí ali na conversa, quando eu vou explicar aqui a forma de uso, uso tópico, uso ingestão, uso inalado, eu já começo a dar exemplo de óleos essenciais. Então, eu já vou incluindo alguns óleos para a pessoa ter representatividade. Então, eu vou incluindo os óleos do kit na forma que eu vou explicando. Vou explicar, por exemplo, questão da abordagem natural que rompe a membrana celular, por exemplo. Eu falo do OneGuard. Vou explicar o uso aromático, eu já falo, dando o exemplo do hortelã-pimenta. Eu já vou falar do uso tópico, eu já dou o exemplo do Deep Blue com copaíba. Eu vou falar da ingestão, eu já falo do limão e da tangerina. Então, eu, Meirelle, faço desse jeito.
mas eu convido vocês a testarem esse modelo dessa maneira como está aqui e aperfeiçoando o que vocês acham que dá mais certo com o seu estilo de conversar. Mas lembrando que a mensagem é a mesma: ensinar, educar e equipar as pessoas. Alguém tem dúvida? Irene, minha dúvida não é nem na classe. É porque algumas pessoas acabam não fechando ali na hora, né? Como é que você faz o acompanhamento depois? Como é que você aborda essas pessoas depois? Eu sou bem direta, principalmente quando é... Eu vou te falar a minha vulnerabilidade, por exemplo. Eu não sou a maior cadastradora de caixa. Eu não fecho muita caixa. Mas o cliente não sai dali sem levar um óleo. Leva Entendi. pelo menos um óleo. Mas dando um exemplo, considerando que aquela Mas você está pessoa fazendo não... revenda, você não está cadastrando a pessoa. Não, só Você revenda. revende. É. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você leva só os 12 óleos na classe ou você leva os outros que você tem também e deixa ali? Tudo bem que você não fale deles, mas você tem eles ali. Deixa. Eu sempre levo essa colmeiazinha aqui, ó, vou te mostrar. Uhum. Só de amostra. Falo de algum óleo daqui? Nenhum. Só se for muita necessidade específica daquele cliente. Ela precisa de tratamento hormonal. Eu tenho tratamento hormonal no meu kit de 12? Precisa entrar com clericalme, com gerânio, com ilang-ilang, dependendo da situação. Então, aí sim eu vou falar de outro óleo que seja uma exceção do que ela está tratando. Só que a maioria das pessoas que buscam óleo de primeira viagem é sempre as mesmas coisas praticamente. Ansiedade, problema respiratório, problema digestivo e dor. É os 4 que mais você vai ter. Então, tudo ali você tem no kit. Eu não mostro, sabe por quê? Porque, assim, tem óleo que é maravilhoso. Tipo, o Vertiver é um óleo fantástico. Só que o preço dele é quase a metade do kit pequeno. Então, não compensa. E a probabilidade do Vertiver só ele dar certo é muito pouca. A pessoa precisa ter experiência com os outros óleos. Mas aí, voltando à sua pergunta em relação ao kit. Suponhamos, no começo, igual no começo que eu não tinha essa habilidade de venda. Tinha muito cliente que ficava no follow-up, a gente chama de follow-up. Essa pessoa ficava de stand-by, mas era muito importante, eu sempre fui descarada, eu sempre perguntei qual o motivo que a pessoa não estava fechando. Porque existem motivos. Ou a pessoa não fechou com você porque ela não entendeu o valor o benefício do óleo essencial, ou ela não fechou com você porque existe uma pessoa que interfere no ponto de decisão dela, que pode ser o esposo, o cônjuge, ou ela não fechou porque ela não tem limite no cartão. Então eu sempre perguntava: você ficou com alguma dúvida? Por que você não quer fazer o fechamento agora? O que te impede? Então eu sempre perguntava para mim entender. Então se a pessoa fala assim: não, eu gostei muito, mas eu não vou fechar por conta do meu cartão de crédito. Qual é a data que seu cartão fecha? Dia 25. Dia 25 eu posso entrar em contato com você para a gente fazer o fechamento? E aí você vai entrar em contato com essa pessoa depois. Agora, se a pessoa falou não para você, mas você não conseguiu identificar o verdadeiro motivo dela falar não, você vai guardar essa pessoa que em outro momento você vai entrar em contato com ela de novo. Oi, Ciclano, olha, nós estamos com promoção esse mês, fantástica, lembrei de você e eu queria te passar. Você tem interesse ainda de ouvir? Tem, pois é. Esse mês, se você fechar aquele kit que eu te apresentei, você vai ganhar 2 óleos, Deep Blue Hub e o Deep Blue de 5 ml. Só aí é quase R$ 400 de desconto, de presente que você está recebendo hoje. Na hora que entrar Clube Diamond, vai ter o óleo do Clube Diamond, a gente está com o Clube Silver, que tem o Clube Silver. Então, todas as pessoas que falaram não, ela vai entrar na sua lista de follow-up, que você vai entrar em contato com ela depois. Tá? Entendi. Uhum. Mas depende de cada pessoa, sabe? A pessoa que às vezes vai na classe que eu te falei, ela sai com pelo menos um óleo, geralmente eu sempre falo do cadastro de R$ 90. É muito raro eu não falar do cadastro de 90. Mas pelo menos um óleo a pessoa tem que levar. Um kit de 3 ou 2, 3 óleos. E eu sou muito... Com o tempo, a gente vai perdendo a vergonha, né?
Às vezes a pessoa não quer falar para você o que é. Eu sempre faço essa pergunta. Qual o valor que você pode investir hoje? Vamos pegar a quantidade de óleo que você pode investir hoje na sua atual realidade. R$100, 150. Eu faço ali um conjuntinho e falo, ó, você levar tantos óleos dá 180, e aí mês que vem você se programa para você comprar sua caixa. Tantos óleos, depois desse programa você compra a sua caixa. Então, geralmente eu faço isso. Legal. Tá? Muito Alguém legal. mais quer pergunta? Ficou claro, Claudinha? Deu para Ficou ótimo. Nossa, dicas super valiosas aí para mim. Então, tá. Posso fazer uma pergunta? É duas. Você já fez uma, Paty? Pode fazer mais um já. Já foi, não, só desculpa. Não, desculpa, porque eu estou na rua e eu estou dentro do carro ainda, mas eu estou ouvindo vocês. Deixa eu te perguntar, você estava falando de algumas situações em que, quando a gente faz a apresentação, e eu tenho muitas pessoas que me pedem para emagrecimento. Então, assim, você falou algumas coisas que sempre vai ter ansiedade, não sei o quê, não. Aí eu falei, gente, mas a quantidade de pessoas que têm falado comigo, emagrecimento. Aí eu, geralmente, nesse kit, a gente consegue atender? Consegue, e você precisa ter alguns óleos a mais, né? É o kit mais alguns. Por que acontece? O emagrecimento, vamos analisar a causa raiz do problema, né? A pessoa come ruim, questão de ansiedade, que ela desconta toda a parte emocional na comida, então ela precisa trabalhar a ansiedade. Então, no kit a gente já vai ter a questão da ansiedade. A Doris, vai ter o tangerina, né? Dependendo do kit, balance, lavanda para trabalhar a emocional da pessoa. No kit a gente vai ter o hortelã-pimenta para ela fazer uma atividade física, porque nada adianta emagrecer, usar óleo para emagrecimento sem fazer atividade física. Nós vamos ter o brief para ajudar ela a respirar melhor na atividade física, limão siciliano para fazer um detox no organismo, trabalhar o sistema linfático, questão de ajudar aí no banheiro, diurético. E aí, além desses óleos, qual que você vai indicar? Um grapefruit, que é para ajudar, né, a quebrar o açúcar do sangue. O Smart Sass, que ele vai aumentar o metabolismo. Um óleo de gengibre, né, dependendo da situação. Então, ela compra esses outros óleos. E é óleo barato, então dá para ela comprar junto com o kit e dividir ali. Então, toda questão de emagrecimento é importantíssimo cuidar da ansiedade. Entendi. Não, perfeito. Não, perfeito. Obrigada, tá? De nada. Meninas, mais alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar em relação à estrutura de apresentação do óleo das soluções naturais? Quem ainda nunca apresentou, conseguiu visualizar como que faz para se apresentar? Se sim, a gente já encerrou nossa aula. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Pode perguntar, que eu adoro perguntas. Se quiser perguntar alguma outra coisa que não que está com dúvida também, fique à disposição. Não? Então é isso. Na semana que vem não, sábado, dia 24, semana que vem, eu vou explicar como fazer a apresentação das soluções naturais. Cada tópico. Qual que é o fundamento, como que você vai falar. Eu acho importante que quem ainda nunca fez a aula de soluções naturais, vê essa aula do dia 24, viu? Que vai ser sobre o guia Soluções Naturais. E junto com essa aula de hoje, você vai conseguir assimilar e principalmente prática. Prática vai levar vocês à perfeição e chegar nos 40, 50 minutos de apresentação de guia. Fechou? Essa que ficou gravada, né? Ficou, vou subir no YouTube agora, tá? Só procurar lá depois no YouTube, a aula Domine a Mensagem. Vai estar lá. Tá joia. A aula que você falou, a próxima, é dia 24 agora. 24 agora, às 8 horas no sábado. Aí eu vou explicar como fazer as soluções naturais. Que aí você, pegando essa aula de soluções, entendendo a estrutura do domínio da sua mensagem, você consegue apresentar.
Mas aí, Camila, se você já quiser ir aprendendo, lá no Aptas tem, se eu não me engano, tem uma aula minha já lá, explicando soluções. Tá? E Tá tem bom. aula também no online também, que aí eu acho bom você pegar, pra você ver como que faz no online. Também é uma boa. Tá bom. Alguma outra dúvida? Não. Obrigada, Miriane, foi ótima a tua aula. Combinado, então. Meninas, muito obrigada, que vocês tenham uma ótima, quase final de semana aí, né? Vamos na reta final. Bora vender, que já estamos aí no dia 15 do mês. E um grande beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Beijo, obrigada. De nada, tchau.